Com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aos que podem, por favor, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 41. Livro do Gênesis, capítulo de número 41. Enquanto você procura, com muita alegria eu quero bendizer aos céus por Ele nos conceder o privilégio de adorarmos a Deus junto com esta igreja e ter a oportunidade de retornar a esta casa. Estivemos aqui ano passado e me alegra muito poder servir a esta casa por mais uma vez, estar aqui para cultuar a Deus junto com os irmãos. Chegamos na segunda-feira e passamos por algumas congregações. Cultuar a Deus aqui esta noite, para mim, é uma satisfação muito grande. Deus abençoe a vida do pastor desta igreja, pastor Jairo, toda a sua casa, pastor Gesiel, os demais obreiros, pastores que aqui estão. Deus bendiga a sua vida. Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui essa noite? Capítulo 41 do livro do Gênesis. Leia comigo o versículo de número 38. Capítulo de número 41, versículo 38. Se você encontrou o texto, por favor, por mais uma vez, diga amém. E Faraó disse aos seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está, ou quem haja, o Espírito de Deus. E Faraó disse a seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus. Se você pode mais uma vez, diga amém. Olhe para cá, por favor. Eu prometo que não vou me demorar. Do horário que foi dado eu não irei passar, mas eu quero que você me ouça, compreenda muito claramente o que Deus tem para nós aqui essa noite. Você está me ouvindo? Diga amém. Ok, vamos lá. Capítulo 41 do livro do Gênesis, o texto que lemos, ressalta ou completa uma história que acredito eu ser conhecida, se não de todos, da maioria daqueles que aqui estão. Muito provavelmente, a história que nós vamos narrar aqui essa noite soará repetitiva aos seus ouvidos, porque você já deve ter ouvido muito sobre ela. Eu estou falando de José. A história de José, todas as vezes que nós queremos ressaltar, exemplificar, confirmar que Deus é realizador de sonhos, costumeiramente nós citamos a história de José, falamos sobre a história de José. Acredito eu que erroneamente. Pastor, como assim? Não porque eu não creia que Deus não realiza sonhos, mas porque eu não acredito ou não vejo na história de José uma comprovação disso. Como assim, pastor? José sonhou? Sim, sonhou. Mas o sonho de José não é um sonho pessoal. O sonho de José se trata, obviamente, de uma revelação de Deus sobre um propósito divino para ele. Não é José que quer, não é José que deseja, não é José que anseia, mas é Deus que lhe apresenta aquilo que ele tem para José. E cá entre nós, todas as vezes que Deus apresenta um propósito, um projeto para alguém na Bíblia, eu até hoje não encontrei um texto bíblico que Deus pergunte a opinião de quem ele está apresentando. Você quer, você aceita, você deseja? Não, Deus só apresenta e traça o caminho para que o homem viva aquilo que ele tem. Só para você compreender a história e nós chegarmos no capítulo 41, de forma muito rápida, volte comigo lá no capítulo 37 do livro do Gênesis. A palavra do Senhor nos diz que Jacó, pai de José, tem 11 filhos, até então tem 11 filhos, e o texto diz que desses há um que é mais amado. Só para nós contextualizarmos, eu sei que você sabe disso, eu compreendo na Bíblia e na vida, que tem muito pai aqui e sabe do que eu estou falando, é impossível um pai pegar o amor e dividir aos filhos ao ponto de amar mais um do que a outro. Amor é um sentimento que não tem como ser dividido desta forma quando se tange ao pai e ao filho. Não, pai ama todo filho da mesma forma, mãe ama todo filho da mesma forma. O que muda não é o amor,
O que muda é a afinidade, a proximidade. E isso é normal em qualquer casa. Existem filhos que são mais próximos dos pais. Existem outros que são mais próximos das mães. E está tudo bem. Não é porque um ama mais ou outro ama menos. Não. É só porque a afinidade, a proximidade, as coisas parecidas fizeram com que um estivesse mais próximo do outro. Algumas coisas fez com que Jacó estivesse mais próximo desse filho. E o nome desse filho é José. A palavra do Senhor menciona 2 fatos que fez com que José se tornasse esse filho mais próximo. O primeiro deles é o fato dele ser o filho da velhice. O fato dele ser o filho da mulher do amor de Jacó. Segundo fato, a Bíblia diz que todas as vezes que José saía ao campo com seus irmãos, quando voltava, José trazia relatório do que os irmãos faziam. Eu não sei se aqui em Ribeirão chama assim, mas lá na Bahia a gente chama de X9, caguete, o que entrega. E José, não sei se chama assim, mas lá chama. E esse era José, que trazia para o pai. Irmãos, por favor, me permita abrir um parêntese e pontuar algo que martela no meu coração. José vai caminhar com seus irmãos, ele vê os irmãos fazendo o que não deve, e ele tem uma escolha a fazer. Qual é a escolha? Ser conveniente, ou perdoe-me, ser conivente. O que seria ser conivente? Eu não faço, mas eu faço vista grossa para quem está fazendo. Eu não ajo, mas eu faço vista grossa para quem está agindo. Mantenho aquilo que chamamos de política da boa vizinhança e vivo em paz com todo mundo. E painho nunca vai saber e mantenho o meu afastamento com o pai. Mas, se eu quiser ser mais próximo do meu pai, eu não posso ser conivente com os meus irmãos. Vou repetir isso para ficar gravado na sua mente. Se eu quiser ser mais próximo de meu pai, eu não posso ser conivente com quem faz coisa errada. Sabe o que é que José entende? Quem deseja, anseia, ama a proximidade com o pai, não aceita a conivência, a conveniência. Se não gostar de mim, o problema é seu. Se não quiser andar comigo, o problema é seu. Mas eu não vou perder a proximidade com meu pai por conta de você. Eu prefiro estar próximo dele do que ser conivente com vocês. José se torna próximo. O fato de José, irmão, pelo amor de Deus, compreende isso. Não é porque José entrega aos irmãos que ele recebe a túnica. Ele recebe a túnica por conta da proximidade. É tudo resultado de estar próximo. Não é o pai dizendo, você fez algo certo e eu vou te presentear. Porque isso não é presente, é barganha. E esse pai não barganha com ninguém. Tudo que acontece não é barganha. Tudo que Deus nos dá não é barganha. Pastor, não entendi. Se santifica que Deus te abençoa. Não, a gente tem que santificar porque a gente é crente. Porque a gente quer morar no céu. Porque a gente é salvo. E o resto que vem, a bênção que vem, não é porque eu fiz algo certo. É porque eu estou perto dele. E quando eu estou perto dele, a bênção que vem é só consequência. José recebe a túnica. Eu poderia aqui, e eu sei que você já ouviu no mínimo umas 500 mensagens sobre a túnica, e a gente poderia passar o resto do tempo que temos falando só sobre a túnica, mas me permita ir no significado mais simples dela. Pastor, qual seria o significado mais simples da túnica? Ela servia para diferenciar. É lógico, é óbvio, está na cara. Quando José botava a túnica, ele podia andar com todos os irmãos juntos. Quem olhasse para eles dizia, aquele rapaz ali é diferente. A túnica, olha para mim, a túnica não é a diferença. A túnica é a manifestação de uma diferença que existe dentro dele. Nenhuma diferença externa, a diferença é interna. Mas tudo aquilo que eu possuo de diferente aqui dentro é manifestado do lado de fora. E qual é a manifestação? A túnica. Todo mundo olha e fala, é diferente. Os irmãos que já não gostavam, começam a gostar muito menos. E não é apenas não gostar agora. O texto bíblico diz que é um espírito de ódio e de inveja que toma conta do coração deles. Para completar,
José tem 2 sonhos. Eu vou caminhar o mais rápido que eu posso para a gente chegar no capítulo 41. José tem 2 sonhos. Quantos sonhos, igreja? Primeiro sonho ele conta aos seus irmãos. Segundo sonho ele conta aos pais. Por muito tempo, eu preciso confessar esse pecado. Por muito tempo eu preguei dizendo que José não devia ter contado. Mas cá entre nós, o erro não foi de José ter contado. O erro é dos irmãos serem maldosos. A gente não pode botar a culpa em quem não tem maldade no coração. José está fazendo o que de fato ele está fazendo. O que ele é de fato. José está sendo quem ele é. Ele não está contando para ser maior, para querer aparecer. Não. Ele está contando porque esse é José. O ingênuo José. Você compreende o que eu estou querendo pregar? Aquele que não vê maldade em nada. Mas pastor, os irmãos veem ele como inimigo. Mas ele nunca viu os irmãos como inimigo. E por isso ele senta e conta. Ele olha para os irmãos e fala: eu estava sonhando. A gente estava amarrando feixe. Daqui a pouco os feixes de vocês e vocês faziam um círculo em volta de mim. O meu feixe ficava em pé e o de vocês se encurvava. Lê o texto e você vai ver que José só conta. José não interpreta. Não diz o que significa. Não fala sobre o que é. Ele só conta. Quem é que interpreta, pastor? Os irmãos. É os irmãos que dizem: então, tu quer dizer que tu vai ser maior que a gente? José não disse nada. Ele só contou o sonho. Irmão, pelo amor de Deus, grava isso. Se tu for ruim de memória que nem eu, anota aí na tua Bíblia, grife em algum lugar, mas não esquece, José não interpretou o sonho dele. Quem interpretou foi os irmãos. Me permita abrir outro parêntese, para pontuar algo aqui, que mexe com o meu coração. Eu sei que tem gente aqui que é da cidade, mas deve ter alguém aqui que é da roça, e já amarrou muito feixe de palha na vida. Tem alguém aqui que já amarrou feixe de palha? Tem? Tem? Tem vergonha não, irmão? Levante a mão. Olha lá, um bocado de crente. Isso aí. Não pode ter vergonha da raiz, né? Quem já amarrou sabe do que eu nunca amarrei. Eu estou falando isso, mas eu nunca amarrei. Mas eu já vi amarrando, já vi. E normalmente, como é que faz? Se você pegar um feixe de palha e amarrar ele no meio, ele vai se encurvar, sim ou não? Porque ele não tem estrutura, ele só está amarrado no meio. Agora, se você pegar o mesmo feixe, a mesma corda, e amarrar no meio e por cima, ele vai ficar em pé, porque agora ele tem estrutura. Eu falo uma vez, você guarda e nunca mais esquece. É fazer a mesma coisa que todo mundo faz, de um jeito que ninguém fez. É só fazer o que todo mundo não está amarrando fez? Tá, mas eu vou fazer de um jeito melhor. Eu vou gastar mais tempo no processo. E o gastar tempo no amarrado feixe vai ser suficiente para que meu resultado seja diferente de todo mundo. Você não precisa fazer o que ninguém faz. Faça o que todo mundo faz de um jeito que ninguém faz e é o suficiente. O feixe está de pé. José vai ter o segundo sonho. O segundo sonho ele não conta só para os irmãos. Ele chama o pai e conta. Painho, sonhei, painho. E o que foi que tu sonhou, José? José, painho, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam. José só conta, não interpreta, não fala nada. Quem vai interpretar o segundo sonho não é José e nem os irmãos. Quem interpreta é o pai. O pai olha para ele e fala: já não bastava tu falar que vai ser maior do que teus irmãos. Agora tu botou eu e tua mãe no meio da jogada e disse que nós vamos se encurvar perante você. José, que conversa é essa? E José calado está, calado fica, porque se ninguém entende o que Deus está me revelando, eu vou explicar para quê? Quem tem que entender sou eu, ninguém é obrigado a entender. Cá entre nós, Jacó interpretou errado. Como assim, pastor? Claro que interpretou errado. Jacó abre a boca e fala que a mãe vai se encurvar. Como é que a mãe vai se encurvar se a mãe já está morta? Você se esqueceu que a mãe de José já morreu? A interpretação de Jacó foi mais longe ainda. Pastor, se sol e lua não diz respeito a pai e mãe, sobre o que sol e lua diz respeito? Pelo menos na Bíblia, sol e lua tem um significado. Gênesis capítulo 1, quando Deus estava criando o mundo, Deus olhou e disse assim: eu vou criar o sol
para governar o dia, está no texto, e a lua para governar a noite, porque sol e lua na Bíblia fala de governo. Deus estava olhando para José e estava dizendo: a posição que eu tenho para você é uma posição de governo. Ninguém entendeu, mas não tem problema, vida que segue. Um dia o pai manda José encontrar com os irmãos, no meio do caminho que José olha e vê os irmãos, eu estou caminhando o mais rápido que eu posso. Quando ele chega no meio do caminho e vê os irmãos de longe, e os irmãos o veem, um começa a olhar e falar: está vendo lá o sonhador mor? Bora matar, bora destruir ele, bora acabar com ele. Aí Judá, perdoe-me, Rubem abre a boca e fala: vocês são doidos? Ele é sangue do nosso sangue, vocês vão matar ele? Faz uma brincadeira, mas não mata não, pega ele, joga no fundo dessa cisterna que está cheia de lama, porque está vazia de água, joga aí, tira a túnica, joga ele, e depois a gente vê o que faz, mas não mata não, porque ele é sangue do nosso sangue. Quando José se aproxima, eles tiram a túnica e joga no fundo da cisterna. Me permita, eu não estou querendo mudar nada da Bíblia, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas já que aquela cisterna, obviamente, era um reservatório de água, chamaremos ela de poço. José está no fundo do poço. José está no fundo do... E cá entre nós, fundo do poço sempre foi sinônimo de final de vida, destruição, acabou tudo. Quem nunca abriu a boca em uma situação difícil para olhar e falar: estou no fundo do poço, acabou tudo, encerrou tudo, não tem mais jeito, fundo do poço. Posso lhe dar um conselho aqui essa noite? Talvez você começou 2025 dizendo que tua vida financeira está no fundo do poço, tua família está no fundo do poço, tua história está no fundo do poço. Se tu soubesse qual era o plano para a tua vida, tu não reclamava do fundo do poço, tu agradecia, porque fundo do poço para José não é fim de história. Na verdade, fundo do poço para José é livramento. Vou repetir: fundo do poço para José não é final da história, é livramento. Pastor, não entendi o que é que você quer pregar. O plano não era jogar lá, o plano era matar. Deus, que entrou no meio da história e disse: vocês achavam que o plano ia destruir, mas eu só vou botar ele aqui um pouco, daqui a pouco eu tiro. Porque antes de você reclamar desta situação, entenda que aquilo que para você pode ser o pior momento da sua vida, para Deus é o maior livramento que Ele já te deu. Está no fundo do poço, mas só está porque está vivo. Eu vou repetir: só está porque está vivo. Era para estar morto, era para estar destruído, mas como dizem, enquanto há vida, há esperança. Está no fundo do poço, mas está vivo. Está vivo. Alguém está vivo aqui essa noite? Rubem sai de perto, que tem prova que nem Rubem Deus vai permitir que seja usado para me livrar. Rubem sai de perto, os viajantes passam, Judá pega e diz: tira ele do fundo do poço e vende. Ô irmão, José está sendo vendido, em outras palavras, traído pelos próprios irmãos. Mas se ele não fosse traído, ele tinha continuado no fundo do poço. Não reclame da arma que Deus vai usar para te tirar do fundo do poço. Porque tem arma que Deus me usa para me fazer sair de lá, para alavancar, que dói. Traição dói. Ser vendido pelos próprios irmãos dói. Dói ou não dói? Dói. Mas se não fosse essa dor, você não tinha saído daquele lugar que você estava. Você não tinha sido arrancado como Deus te arrancou. Deus tira José de lá. José é vendido, levado para Faraó. Os irmãos pegam a túnica, Rubem desespera, Judá desespera, diz: o que a gente vai fazer? Vai fazer o quê? Como é que vai explicar isso para painho? O que é que vai dizer para pai agora? Pega a túnica, mela no sangue de cordeiro, leva para pai, entrega na mão dele, que painho vai entender que José morreu. Pode ler a Bíblia, pode ler. Gênesis capítulo 37, eu vou fazer questão de dar até a referência agora. Gênesis capítulo 37, versículo de número 31 adiante. Olha o que o texto diz: pegaram a túnica,
melaram no sangue, levaram para o pai e entregaram na mão do pai. Entregaram e disseram: pai, essa túnica é ou não é a do teu filho? Eles não dizem que José está morto. Irmão, esqueça, nenhum irmão disse que José morreu. Eles só entregaram a túnica na mão do pai. Aí o texto diz, versículo de número 33, que quando Jacó pega a túnica na mão, ele abre a boca e fala: é a túnica do meu filho. Acaso uma fera o comeu? E certamente José foi despedaçado. Quem disse que José estava morto foi o pai, levado por aquilo que está vendo. Eu vou repetir isso aqui para ficar bem gravado na sua mente. Quem disse que José estava morto foi o pai. Ninguém disse, ninguém falou, ele supôs pelo que está vendo. O nosso problema é supor morte pelaquilo que está na nossa frente. Se você olhasse 2 vezes, 3 vezes, você ia ver que aquilo que você acha que está morto, na verdade ainda está vivo. Vivo. Não permita ser levado pela primeira circunstância. Não é porque a túnica está melada de sangue que José está morto. Ah, se Jacó tivesse sido um pouco mais esperto, um pouco mais inteligente de dizer: peraí. Meu filho é a túnica do meu filho, mas eu não vi ele morto. Não sei se tem algum policial aqui, provavelmente deve ter, ou advogado. Quem se tiver sabe, para a justiça, desaparecido está até que se ache o corpo. É ou não é? Enquanto não se achar o corpo, está vivo. Está vivo. Enterrou? Não enterrou. Encontrou? Não encontrou. Então está vivo, tem jeito ainda. Aleluia, aleluia. Quem é espiritual está entendendo o que Deus está falando. Enquanto não chegar no cemitério, abrir a cova e enterrar, tem jeito. Não diga que está morto aquilo. Não diga que está morto aquilo que eu não deixei morrer ainda. Está vivo. José é levado para o Egito. Aleluia. Caminho para concluir. José é levado para o Egito. Chega lá na casa de Potifar, porque Deus coloca ele exatamente no lugar certo. Ele entra como um simples escravo, mas como Deus está com ele, aonde ele põe a mão prospera. Potifar, que nem é besta e é muito inteligente, quando vê que tudo que ele põe a mão prospera, diz assim: já que tudo que tu decide fazer prospera, faz logo tudo. Toma conta de tudo. A única coisa que tu não vai mandar aqui é em mim e na minha esposa. O resto, você que comanda. E a Bíblia diz que a casa de Potifar começa a prosperar, porque é José que está tomando conta. E eu amo a Bíblia, eu sou apaixonado pela Bíblia, por conta dos detalhes dela. A Bíblia diz assim, ó: e aconteceu depois destas coisas. Não foi antes, não foi quando ele chegou na casa, não foi quando ele era escravo. Foi depois que Deus prosperou, que ele ficou mais bonitinho, que a roupa mudou, que ele cresceu. E aconteceu depois destas coisas, que pôs a mulher de Potifar os olhos em José. Irmão, Satanás nunca vai querer derrubar quem está embaixo. Quem está embaixo, quando cai, não faz barulho. Para fazer barulho tem que subir primeiro, tem que crescer primeiro. É por isso que o alvo é quem está em destaque. Já reparou? Enquanto tu estava lá quietinho, paradinho, não mexia com ninguém, não aparecia para nada, o inimigo nem lembrava que tu existia. Mas foi você começar a aparecer, as coisas começarem a acontecer, que os olhos foram para você e disseram: tem que derrubar, porque agora vai fazer barulho, agora vai ter escândalo. Coisa pequena não faz barulho não, irmão, só faz barulho coisa grande. Uma pena que cai vai fazer que barulho, uma tampa que cai vai fazer que barulho. Agora, deixa uma taça de vidro cair, deixa um púlpito desse cair, para tu ver o barulho que faz. Porque quanto maior também é a queda. José cresce. Esqueça isso. A mulher de Potifar não chegou, deu em cima de José uma vez e ele saiu correndo, não. Não é isso que a Bíblia fala, não. A Bíblia diz que todo dia ela ia em José e dizia: tu é lindo, sou doida por você, deita comigo. E José corria, olhava para ela e dizia:
o meu Senhor, me deu esta casa para eu tomar conta. E disse que eu não podia tocar em você. Era a única coisa que eu não podia tocar. Eu vou quebrar a confiança do meu Senhor. Não vou pecar nem contra o meu patrão Potifar e nem contra o meu Deus Jeová. Não vou. Todo dia. E a mulher começou a olhar para ele e falar: esse rapaz é difícil da queda. Não cai na lábia não. Todo dia eu estou em cima dele e nada. Aí um dia a casa esvazia. Pode esperar, irmãos. Satanás, ele é perspicaz. Ele vai esperar a hora certa, o momento exato, para dar o bote. Casa vazia, ninguém dentro da casa, lugar vazio, José sozinho. Ela chega perto de José e fala: é agora. Agarra ele. Deixa eu te contar um negócio. A história nos diz que José era mordomo da casa de Potifar. O mordomo da casa de um egípcio, ele tem uma túnica que era feita com 12 botões. Eu disse quantos botões? Os botões daquela época eram de madeira. E as linhas não eram como as nossas, que são mais finas. Eram linhas como de nylon. Irmão, aquela mulher, ela não chegou, puxou e saiu. Não, esqueça. Não foi assim não. Só se ela fosse a Mulher Maravilha. Para numa puxada só arrancar 12 botões de madeira amarrado no nalho. Só se ela fosse uma mulher com a super força. E como é que foi, pastor? Conversa para dentro. Eu quero você. Primeiro botão. Segundo botão. Terceiro botão. E o coitado de José com a mão na cabeça dizendo: Jesus, me tira desse laço aqui. Pastor, que é isso? Por que o senhor está falando isso? Para que você entenda que todo mundo tem carne. Todo mundo deseja. Todo mundo está propenso ao pecado ou a fazer aquilo que não deve. Mas sabe o que é que a gente tem que lembrar? Do sonho do feixe. Eu vou repetir isso aqui. A gente tem que lembrar do sonho do feixe. Eu imagino José no meio daquela agonia. Vou, não vou, saio, não saio. Deus olhando para ele dizendo: José, sim senhor. Lembra do sonho do feixe? Lembro, Senhor. Lembra quanto tempo tu gastou amarrando o teu feixe? Para teu feixe ficar de pé. Aí agora chega esse laço do Satanás, querendo derrubar aquilo que tu demorou tanto tempo para manter de pé. Corre, José. Vale mais a pena perder a túnica do que manchar o teu caráter. Corre, José. Espírito Santo, esta noite, eu sei que o que eu estou pregando aqui é muito simples, mas o Espírito Santo me trouxe aqui esta noite para olhar para alguém e dizer: você vai ficar esperando perder o teu caráter? Você não conseguiu compreender que o laço do inimigo é para derrubar aquilo que você deixou tanto tempo, que você gastou tanto tempo para manter de pé? Você lembra quantas lágrimas você derramou para teu casamento ser do jeito que é hoje? Você lembra quantas noites de oração foi para o teu ministério estar do jeito que é hoje? Para a tua casa estar do jeito que é hoje? Aí tu vai jogar tudo isso para cima por conta de uma proposta do inimigo, porque o inimigo está dizendo: aqui tu cresce mais rápido, aqui tu vai mais ligeiro, essa propina aqui é melhor, esse jeitinho aqui é melhor, essa coisa que é melhor. Porque você está achando que se eu estou falando só de adultério, você está enganado. Você acha mesmo que dar esse jeitinho para crescer é melhor? Os céus estão dizendo: corre, José, o que eu tenho para você é maior do que aquilo que a mulher de Potifar pode oferecer. Corre! Oh, aleluia! Tem algum José aqui essa noite que compreende o que Deus está falando? Então levante uma de suas mãos para os céus, porque eu preciso liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Deus está dizendo: esta noite eu te dou força, coragem e ousadia para correr de perto para correr para longe da mulher de Potifar. Eu tenho coisa maior para a tua vida do que a proposta do inimigo para você. Eu tenho coisa maior. Aleluia. Para que eu possa concluir. Mas não ache que o maior de Deus virá em seguida da renúncia. Vou repetir. O maior de Deus nem sempre virá seguido da renúncia. Pastor, não entendi, te explico. Às vezes você vai acabar de renunciar e vai parecer que você fez a coisa errada. Porque tudo vai dar errado em seguida. Olha o texto.
José acabou de renunciar, o que foi que aconteceu? A mulher de Potifar segura a túnica, Potifar chega, ela diz, aí ó, tu foi dar moral, quando tu saiu, deu em cima de mim. Quando viu tu chegando, saiu correndo. Ele nem lá está para se defender. E eu não sei se você percebe, mas parece que a vida de José é um filme repetido. Porque os irmãos pegaram a túnica dele, colocaram na mão do pai, e o pai acreditou em uma mentira. Agora a mulher de Potifar pegou a túnica dele, botou na mão de Potifar, e Potifar acreditou em outra mentira. É a mesma história. Em nenhum dos dois momentos ele está em pé ou perto para tentar se defender. Eu acho que isso é pior, irmãos. Pior do que ser acusado injustamente é não poder se defender. Eu acho que a maior prova, pastor Jairo, que Deus emplaca sobre alguém, é você saber que você é inocente e Deus dizer, cale sua boca, você não vai falar nada. Deus olhar e dizer, a hora de você se defender, ou de eu te defender, vai chegar. Mas enquanto a hora de eu te defender não chega, fique calado. E você sabe, eu sei, eu posso me defender. E Deus, se cale. Se cale. E José está calado, ele vai para a prisão. Eu preciso encerrar, mas me permita liberar esta palavra. Olha o que o texto diz. José entra na prisão. Permita-me confessar algo. Eu amo ler a Bíblia, amo ler livros relacionados à Bíblia, mas eu tenho uma grande dificuldade de ler livros seculares. É um erro meu. Eu deveria ler um pouco mais. Até na escola, quando tinha aquele trabalho para ler os livros de Machado de Assis, irmão, era uma luta, memória póstuma de Brás Cubas. Eu passava 6 meses para ler aquele livro, e é pequeno, porque eu tenho dificuldade. Tem gente dando risada, mas tudo bem. Eu tenho dificuldade. Dos poucos livros seculares que eu já li, dos livros que eu já li da Bíblia, o que vai acontecer aqui, eu nunca vi em canto nenhum. O que, pastor? A Bíblia diz que José entra na prisão. 2 coisas, que eu nunca vi em canto nenhum. Ele é o prisioneiro. Ele é o que, igreja? O carcereiro pega e entrega a chave da prisão na mão dele. Eu nunca vi prisioneiro ter a chave da cadeia que ele está preso. Segundo, a Bíblia diz que a prisão prospera. Eu nem sabia que era possível uma prisão prosperar. Alama cheia. Mas é Deus olhando para a gente dizendo, quem está acompanhado por mim, até o lugar que nunca prosperou, alabaxouria, teme seio e quer. Não existe terra seca para crente cheio da glória, não existe. Não existe lugar ruim para quem está cheio da presença. É ruim até você chegar lá. Quando você chegar, o lugar muda. Vai, José. Irmãos, se não for incômodo para você, eu nem gosto de fazer isso, mas só para a gente continuar ligado no mistério. Se não for incômodo para você e para quem está perto, olhe para ele, olhe para ela e diga, no pior lugar, Deus vai te dar o que você nunca teve. Pastor, está na Bíblia? Tá. Copeiro sonha, padeiro sonha. Quem interpreta o sonho, igreja? Quem te disse que José interpretava sonho? José era bom em sonhar, mas interpretar ele nunca foi. Porque quem interpretou primeiro foi os irmãos, o segundo foi o pai. Quando ele entrou na prisão, Deus disse, tu nunca teve o dom, mas aqui dentro. Lava cheia, cara. Aqui dentro eu vou te dar aquilo que eu nunca dei para você antes. Aleluia, 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 aleluia. Alguém está recebendo a palavra que Deus está liberando? Você entrou naquela rua, você foi naquele lugar e alguém abriu a boca e disse, aqui é o pior. Deus está dizendo, é mesmo, é o pior, mas você vai entrar comigo. E quando você entrar comigo, vai se tornar bom. E além de melhorar, eu vou te dar o que você nunca teve no pior lugar da Doramaché. Oh, aleluia! Para que eu possa entregar o microfone, e agora eu já entrego mesmo. Escute isso aqui. José está preso. Padeiro sonha, o copeiro sonha. Ele não pede ao padeiro porque ele sabe que o padeiro vai morrer. Ele pede ao copeiro. Inteligente. Lembra de mim? Copeiro, tá bom. Mas ele precisa esperar a oportunidade para lembrar. E Deus vai causar a oportunidade
para que o copeiro lembre dele. Qual é a oportunidade? Faraó sonha. Para mim, na minha humilde opinião, eu sei que tem teólogos aqui que conhecem mais da Bíblia do que eu, mas na minha humilde opinião, o maior milagre da história de José vai acontecer agora. Não é ele ser levado a governador, nem ele ser colocado ao lado de Faraó, ou os irmãos se curvarem perante ele. Para mim, o maior milagre de José é esse aqui. Qual, pastor? Faraó sonha, 2 sonhos, vacas magras, vacas gordas, espigas magras, espigas gordas, as magras engolem as gordas, acorda desesperado, não sabe o que significa, chama tudo quanto é mago, bruxo, ninguém resolve. Aí o copeiro chega perto dele. Pense comigo aqui, em nome de Jesus. Meu senhor, sim senhor. Meu senhor, eu conheço alguém que interpreta sonho. Aonde é que está? Está preso. Suponha comigo que eu chego para você e falo para você, fulano está preso. Qual é a primeira pergunta que você faz? Está preso? Por quê? Se tu e eu ia perguntar por quê, tu acha que Faraó não perguntou? Claro que perguntou, irmão. Está preso e o copeiro tem que falar. Ou não? E ele não pode mentir. Está preso por quê? Fala, menino. Meu rei, Faraó, a conversa que rola é que ele está preso porque ele deu em cima da mulher do chefe. É mentira? É, mas ninguém sabe que é mentira. Até então, ninguém sabe. Agora, eu vou dar outra suposição. E, pelo amor de Deus, não seja hipócrita ou fariseu aqui essa noite. Suponha que você chega para mim e fala, pastor Jonatas, eu quero que alguém vá lá em casa fazer uma oração. O senhor pode levar alguém? Eu falo, tem um homem de Deus para levar na sua casa. Tem, pastor? Da onde ele é? Ele está lá no presídio. Porque deu em cima da mulher do chefe. Mas amanhã, meio-dia, eu levo lá na sua casa para ele orar. Quem recebe na casa, levante a mão. Seja hipócrita não, irmão, em nome de Jesus. Porque eu não recebo. Para mim, o maior milagre da história de José é esse. É o copeiro olhar e falar, está preso porque deu em cima da mulher do Potifar. E Faraó dizer, manda chamar. Eu não tenho mais jeito, manda chamar. Cabeça de pregador, eu sei que pregador às vezes viaja. Mas eu imagino naquela hora, quando ele manda chamar, Deus se levantando do trono. Olhando para José e dizendo, tu ficou calado até hoje. Mas a hora de eu te justificar. Lamachore camaceia. A hora de eu te justificar. Para tua família tu tá morto, para o Egito tu é um prisioneiro. Mas eu vou provar quem você é. Ela é bachamba. Você me permite liberar uma palavra profética sobre a tua vida? Quando eu entrei neste culto esta noite, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. 2025 é o ano da minha justificação para muita gente. Falaram o que queriam, disseram o que queriam. Eu te falei, cale a boca, você calou. Eu te disse que ia falar por você, e a hora de eu falar por você chegou. O Deus que justifica desce na Iaderpe esta noite para olhar para essa igreja e dizer, não é você que fala por você, não é você que se defende, mas quando você abrir a boca, falarão que nem Faraó falou para José, não tem no Alto Egito, nem no Baixo Egito, alguém tão cheio, quem te justificará é a minha presença. Alguém pode adorar a Ele essa noite? Alguém pode glorificar a Ele essa noite? Alguém pode exaltar a Ele essa noite?
Quem trouxe glória para ele, libere glória para ele. Quem tem aleluia na garganta, libere aleluia para ele. Quem é batizado em línguas, em nome de Jesus de Nazaré, receba renovo. Pastor Jairo, assim diz o Senhor: eu justifico. Ele é barachanda. Aí eu que me só me candará como raia. Eu sou advogado, ele me comandará cheia. Sou maior do que tribunal da terra, sou maior do que STF, e digo para esta casa: eu me levanto para justificar quem é meu dia. Há uma glória de Deus que vai tomar conta desse ambiente agora. Aqui embaixo na galeria, no altar, quem está ligado, receba e seja cheio da glória de Elebacanto Reba. De quebrar a sobria, Urabacandaramaio, quer me comandar a cheia. O céu se abre sobre a igreja. Sou Deus que justifica. Deus está bradando na casa essa noite: eu sou Deus que justifica. Aleluia.